Olá pessoal, boa tarde para todos. Hoje nós iremos começar a quarta semana, tema colonização portuguesa e resistência. Para vocês saberem mais, tem dois vídeos aí para vocês assistirem. Um documentário, A Revolta dos Malês, com duração de 8 minutos e 39 segundos, e um segundo vídeo, A Revolta dos Malês, 180 anos, duração 8 minutos e 44 segundos. Então vamos lá. Primeira atividade, vocês terão dois textos para lerem. O primeiro texto, Bahia, escravista do século XIX, e segundo texto, os participantes da Revolta dos Malês. Vamos fazer uma leitura em conjunto e depois eu vou explicar em tópicos esses dois textos para vocês fazerem as atividades com uma maior facilidade. Bahia escravista do século XIX. A Bahia do século XIX ficou marcada por um grande número de revoltas de escravos. A Bahia também foi um dos estados que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Desses, os dois principais grupos eram os Nagôs e os Alçás. A quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província. A grande presença de Nagôs e Alçás também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham um histórico recente de envolvimentos com guerra. Assim, a Bahia da primeira metade do século XIX abrigou 30 revoltas de escravos, sendo que a maioria dessas aconteceu na década de 1820. Uma das primeiras agitações desse período foi a Revolta de 1807. Esse levante foi descoberto antes de ser iniciado, e sua descoberta aconteceu no mês de maio de 1807. Os escravos que se organizavam tinham em seus planos a realização de ataques contra a Igreja Católica e suas imagens, e queriam instalar uma autoridade muçulmana no poder de Salvador. Depois planejavam conquistar outros locais do Nordeste. Inúmeras revoltas aconteceram nos anos seguintes, mas a história de resistência das revoltas escravas foi marcada pela Revolta dos Malês, principal, que aconteceu em Salvador em 1835 e mobilizou 600 escravos em busca de sua liberdade. O temor causado por essa insurreição ficou gravado no imaginário dos senhores que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Então vamos lá, Vamos tentar entender como estava a Bahia colonial, a Bahia antes da Revolta dos Malês. A Bahia foi o estado que mais recebeu africanos escravizados. E lembrando que os escravos que iam para a Bahia, eles eram os Nagôs e os Alçás. Eles eram lá na África já povos guerreiros. Então, um dos motivos que explica porque a Bahia foi o foco de inúmeras revoltas no Brasil colonial, revoltas escravas, revoltas de africanos escravizados. Olha o número de africanos que existia na Bahia naquele período. 40% da população de Salvador eram escravos ou descendentes de escravos. Olha, 40% da população é muita coisa. No século XIX, a Bahia abrigou 30 revoltas escravistas. Então já falei os motivos, Um alto número de população escrava, e os escravos que chegavam na Bahia eram de origem de povos guerreiros, que eram os Nagôs e o Alçás. Aqui, até coloquei aqui embaixo para vocês. Eles eram povos guerreiros. E a maior revolta no Brasil, da revolta escravista do Brasil, foi a Revolta dos Malês, que a gente vai ver agora. Então vamos voltar para o texto. Os participantes da Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu em Salvador e passou-se na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Naquela época, essa capital era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas 22% de população branca. Os outros 40% eram negros. Na época, Salvador tinha 65 mil habitantes.
Foi neste cenário que se deu a maior revolta de escravos do Brasil. Os participantes da revolta dos malês eram, na sua maioria, nagôs, mas sabe-se também que o levante aconteceu com participação dos alçás. A maioria dos envolvidos eram muçulmanos, mas muitos também eram adeptos de religião de matriz africana. O envolvimento dos muçulmanos foi algo tão marcante que na luta de transformação social, a maioria dos muçulmanos foi tão grande que influenciou a forma como essa revolta foi chamada. Olha só, a palavra malês é oriunda de uma expressão iorubá, que significa muçulmano. A revolta, vou baixar um pouquinho para vocês. A revolta contou com a participação de 600 africanos escravizados e os líderes dela combinaram para ela acontecer no final do Ramadã. Então, o Ramadã foi quando o momento em que o Corão foi revelado para Maomé. Ok. Os envolvidos também eram majoritariamente escravos urbanos, pouquíssimos eram escravos de lavoura. E os escravos de lavoura, na sua maioria, vinham do recôncavo baiano, dos arredores de Salvador. Então, vamos lá. Em tópicos, a revolta dos malês. Aconteceu na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Participantes, na sua maioria, nagôs, que a gente já sabe que na língua iorubá significa, na língua iorubá significa muçulmanos, mas também houve a participação dos alçás. Contou com 600 africanos escravizados, olha o número, muito exorbitante de participantes. Na maioria, escravos urbanos, pouquíssimos eram escravos de lavoura. Ok, então agora vem as atividades. Desses dois textos surgiram duas questões que vocês vão responder aí. O que pode justificar a revolta dos malês no estado da Bahia no início do século XIX? E a segunda questão explica a revolta dos malês com indícios de religiosidade envolvidas neste conflito. Ok, depois temos uma segunda atividade. Para esta segunda atividade, teremos um texto, Zumbi e a Guerra dos Palmares. Deste texto eu grifei as principais partes e eu vou estar explicando para vocês. Então vamos lá. Durante o período holandês em Pernambuco, houve um aumento do número de escravos vindos para a Bahia, vindos para Pernambuco. Por quê? Os holandeses, eles dominaram Pernambuco, o Nordeste colonial, e eles também dominaram a Angola. Então, esse domínio do Brasil e da Angola fez com que os holandeses trouxessem da Angola um grande número de escravos. E olha só, eu já tinha falado para vocês nas aulas presenciais que os portugueses eles tinham uma tática para poder inibir as revoltas escravas. Qual que era essa tática? Era trazer escravos africanos de várias partes da África. Então eles chegavam aqui, eles não tinham a mesma língua, eles não tinham a mesma religião, muitos deles eram inimigos lá na África, então isso inibia eles se organizarem para poder organizar algum tipo de resistência, algum tipo de fuga. Com a vinda dos holandeses, os holandeses começaram a trazer um grande número de africanos da Angola, então eles eram conhecidos, eles não tinham essa inimizade, eles falavam a mesma língua. E isso ajudou muito a organizar revoltas. A principal resistência foi o Quilombo dos Palmares, que contou com mais de 20 mil quilombolas. O que significa quilombo? Significa fortes. Lá na África, quilombos é a mesma coisa de fortes ou mocambos. E olha só que interessante, eles recriaram a organização política africana nos quilombos. Os mesmos modelos utilizados lá nas fortalezas ou quilombos africanos foi utilizado nos quilombos aqui no Brasil. Os principais líderes, eles tinham escravos. Ou seja, o mesmo modelo organizacional da África foi trazido para os quilombos, porque na África havia escravidão.
uma escravidão diferente da implantada pelos portugueses. Mas historicamente, sim, havia escravidão. Então, os palmares, eles não lutavam pelo fim da escravidão, eles lutavam pela própria liberdade. Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo para os palmarinos. Qual que era este acordo, né? Eles iriam obter alforria e concessão de terras em garantia de que devolvessem todos os escravos que dali em diante fugissem para os quilombos. Então esse acordo foi aceito pelo líder na época, Ganga Zumba, mas ele foi assassinado pelo grupo que rejeitou os acordos, já meio desconfiados da intenção do governo colonial. Em seguida, o Zumbi ele assume como líder e ele começa ali uma resistência mesmo bem grande contra as investidas da coroa portuguesa. Porém, em 1695, as tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho venceu as tropas de Zumbi dos Palmares e sucumbiu, né? Acabou o quilombo dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi degolado e sua cabeça enviada como troféu para Recife. Foi o maior triunfo da sociedade escravista no Brasil colonial. E aí uma perguntinha aqui da atividade 2. Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial? Então, pessoal, hoje é somente essas duas atividades. Vocês têm até segunda-feira da semana que vem para me enviar. Tenham todos uma excelente tarde.